Ore ao Senhor. Às vezes nós chegamos sempre diante de Deus apresentando o tamanho das nossas lutas, as aflições, as angústias, as preocupações, as correntes que muitas vezes prendem os nossos corações, nossa alma. E nós fazemos um Deus tão pequeno. Ele é o Rei da Glória. Ainda muito antes de existir o mundo, Ele disse: eu sou o que sou. Ele é aquele que era, aquele que é e que sempre será. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus onisciente, o Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo vê. E bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero te convidar a você pegar na mão da pessoa que está pertinho de você, e 2, 3 pessoas, para você estar orando com ele e com ela. Para você orar com ele e com ela. Sempre gosto de frisar, o Senhor Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. E nós temos essa oportunidade de nós podemos orar, pedindo que Deus se manifeste aqui no nosso meio. Em nome de Jesus. Ore ao Senhor. Você que está em casa, ore com a gente. Feche seus olhos, derreta o teu coração pelo Senhor. Ele está aqui conosco, Ele está aí com você. Ele está perto e presente de todos aqueles que invocam e desejam o seu nome e a sua presença. Aleluia. Aleluia. Ore ao Senhor. Derrame o seu coração na presença dEle. Ele é aquele quem tem te amado, te ama de maneira eterna. Aleluia. Glórias. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Senhor, te exaltamos. Harababashere canta, arabassuri anda, arabassurie. Derabashere canta, arabassuri canta, arabassubabá. Rabashere canta, arabassuri anda, arabassurie. Exaltamos o teu nome, Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Abençoa a vida dela, abençoa a vida dele. Diga: Senhor, eu quero abençoar esse meu irmão que está à minha direita, essa minha irmã, meu irmão que está à minha esquerda. Senhor, eu não conheço profundamente a vida dele, mas eu quero abençoá-la com a bênção do Senhor. Deus, visita, fala, alimenta, cura, liberta.
Você que está em casa, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Eu creio que Deus está fazendo algo novo na sua vida. Ele é o Deus de coisas novas. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor, sobre o teu povo nessa noite. Vem, Senhor, sobre os nossos irmãos e irmãs que estão aqui nesta casa. Todos aqueles que estão conosco pela internet. Vem operar, Senhor querido, o poder do teu reino. O poder que há no nome e no sangue de Cristo Jesus. Senhor, vem quebrar correntes, grilhões, amarras. Vem fazer com que o teu nome seja exaltado, Senhor, aqui nesta casa, nesta noite, neste lugar. Que o Senhor venha, Senhor, liberar uma palavra, Senhor, aos nossos corações. Uma palavra fresca, rema específica, que vem do teu trono de graça, Senhor, para o teu povo, que está aqui e anseia, Senhor, por ouvir. E anseia, Senhor, por alimento no nosso espírito. Aleluia. Exaltamos o teu nome, Senhor. Aleluia. Mais um minutinho para você orar. Conforme você for encerrando, dê um abraço à pessoa que está aí orando com você. Diga a ele, diga a ela assim: olha, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Que o Senhor abençoe o seu espírito, a sua alma, o seu corpo. Que o Senhor abençoe a sua saúde espiritual. Diga assim: que o Senhor abençoe a integridade do teu espírito, a integridade da tua alma, a integridade do teu corpo. Que o Senhor opere na sua vida, hoje e sempre. Hoje e sempre. Amém. Você pode se assentando um pouquinho, enquanto os filhos estão terminando ali. Irmãos, nós vivemos um tempo de tantas transformações rápidas. A maioria das vezes eu saio de manhã de carro, chego aqui, estaciono o carro, passo o dia inteiro aqui na igreja, termino, vou para casa, fico em casa, às vezes passo no mercado. E essa semana tinha várias atividades diferentes e eu tive que dar umas voltas aqui pela região. E a inversão de valores é uma coisa tão louca que está acontecendo neste mundo. E a coisa assim é tão depressa, é tão rápida que às vezes assusta a gente. Aquilo que era anormal até uns anos atrás, hoje é normal. Aquilo que era incorreto até uns anos atrás, agora se tornou correto. Aquilo que para nós, ou no geral, havia um pensamento que aquilo era imoral, hoje se tornou moral. E aquilo que era erro, hoje se tornou certo. E aquilo que era certo, hoje. E as pessoas comem, bebem e cada vez mais se aprofundam nessas pseudo-verdades. E não deveria espantar o povo de Deus, porque a Bíblia já nos alertou isso, Cristo já nos alertou isso, e aquilo que os nossos olhos estão vendo ao nosso redor, nada é a não ser aquilo que a Bíblia já diz, as profecias se cumprindo a respeito de um tempo que está se afunilando. Estávamos vindo para cá e no caminho, no carro, passamos aqui pela região perto da igreja, aqui em Kilburn. E de sábado ali, aquilo muito cheio, muito tráfego. E eu ali reparando aquela multidão de gente atravessando. E quando eu era adolescente, você não via muitas pessoas, por exemplo, tatuadas. Quase ninguém. Quando você via alguém tatuado, você já sabia que ele era bandido. Tinha ido para a prisão.
Não sei se você é do meu tempo. Talvez já esteja um pouquinho velho. Mas você sabia como era a tatuagem, porque o pessoal fazia isso dentro das prisões. Eles arrumavam ali uma agulhinha e eles ficavam picando, né? Aquelas canetas Bic, né? Pegava aquilo lá e ficava furando aquilo. E você só via às vezes 2 letras. Mas quando passava você falava, esse cara é perigoso. Você sabia. Havia um símbolo sobre aquela pessoa, havia uma marca. Era a identificação dela, era a identificação dele. Aí os anos foram se passando. Na minha juventude, eu tive a oportunidade de ter uma academia de ginástica. E ali naquela academia de ginástica, eu aluguei uma parte daquela academia para um salão de tatuagem. Eram 2 rapazes. Acho que inclusive um deles eu lembro que já faleceu tudo. E aqueles rapazes, eles não tinham nada que fazer, porque ninguém às vezes não entrava lá, então você ficava o dia inteiro escutando aquela canetinha. Não vi ninguém entrar, ninguém subir na academia. Eram eles. Não tinha nada para fazer, ficava... E aí, foi se passando. Os anos passando, aí de repente jogadores de futebol começaram a fazer uma tatuagem. Ou faziam uma tatuagem na batata da perna, aqui na panturrilha. Ou faziam uma tatuagemzinha aqui, tudo. Passou-se um tempo. Já não bastava mais a panturrilha ou mais o braço. Agora já começaram a se pintar o braço todo. Às vezes a perna toda. Às vezes alguém tinha lá uma marquinha, uma tatuagem só ali, né? Bonitinha lá, escondidinha, tal, quando ia na praia alguém via. Agora quando você passa na rua, já não basta mais aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma coisa tão... Se a gente não entender as coisas espirituais, meu irmão, minha irmã, e isso é um sinal dos tempos. As pessoas estão vazias. Elas, não sei quais são os motivos. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí passou um jovem até, falei, cara, o cara é bonitão. Mas ele não tinha lugar aqui no rosto aonde tatuar. Eu falei, gente, se amanhã esse rapaz se arrepende, quantas coisas nós fizemos na nossa vida que nós não se arrependemos? Sim ou não? Todos nós. Mas tem marcas na nossa vida que, apesar do perdão, elas não seguem. Não é isso que eu vou falar, mas está vindo ao coração, Deus sabe por quê. E eu fiquei pensando, falei, gente, amanhã esse homem se arrepende. No meu tempo, quando você ia fazer uma entrevista, você fazia o seu currículo, eu trabalhei em banco, eles te perguntavam, você tem alguma tatuagem? Porque se você tivesse uma tatuagem, você já estava desabilitado para aquele cargo. E se fosse cargo de diretoria, cargo de gerência, então, pode esquecer. Ah, pastor, mas os tempos mudaram. A cultura do mundo é uma coisa, a cultura dos céus é outra coisa. Posso ouvir um amém? E infelizmente, quando a cultura do mundo começa a entrar no meio do povo de Deus, nós começamos a abrir portas espirituais para que coisas negativas, maldições, tristezas, opressões malignas entrem na nossa vida. Não importa o tamanho da porta que se abriu. Pode ser uma grande porta, como pode ser uma coisinha, mas isso não tem problema, pastor. Basta uma coisa só. Então nós precisamos entender isso, meu irmão, minha irmã.
Nós vivemos um tempo onde a Bíblia diz que é um tempo de escuridão, de densas trevas. Cada vez mais. De novo, aquilo que antes era problema, hoje não é mais problema. Aquilo que antes era terrível, hoje é uau. E nós não podemos compactuar com a cultura do mundo, com os valores do mundo, com as frases do mundo, com os rudimentos deste mundo, como diz a palavra de Deus. Deus já nos libertou dos rudimentos deste mundo. Posso ouvir um amém? E nós precisamos ser radicais quanto a isso. Por quê, pastor? Porque a Bíblia nos fala que a igreja é o luzeiro de Deus no mundo de trevas. Então, nós como luzeiros, nós precisamos proclamar a palavra de Deus. E como luzeiros, nós precisamos, com a nossa luz, com a luz de Deus que é em nós, e em amor, mostrar para as pessoas que sem Cristo, elas estão na escuridão. Não só pensam na escuridão, mas como a alma delas está perdida. Nós precisamos amar essas pessoas. E nós as amamos. Muitas vezes a igreja, não sei se posso dizer, vou dizer a igreja de Cristo, não vou dizer denominações. Porque dentro da igreja visível, tem a igreja invisível. Quer dizer isso? Dentro de uma multidão que se reúne, não são todos que são de Deus. Dentro de uma assembleia solene, ou dentro de uma reunião de culto, não são todos que vão subir. Mas nós precisamos entender, meu irmão, minha irmã, que Deus nos chamou para que a nossa vida faça diferença para a sociedade aí fora. Então veja, a nossa luz, ela precisa se manifestar. As pessoas, elas estão morrendo ao nosso redor. Deixa eu dizer uma coisa para você. 3 semanas atrás, 3 semanas ou 4 semanas atrás, domingo à noite, eu estava pregando. E estava lá um jovem. A primeira vez que ele foi à igreja. E aquele jovem sentou na frente. E eu preguei. E foi lindo, porque é tão gostoso quando a gente prega. E a pessoa, ela come a palavra. Já viu isso? Ela nem piscava, não piscava, estava assim. E o olho cheio de lágrimas. Aí acabou a reunião, foram me apresentar a ele. Uma senhora chegou e falou: pastor, esse menino é o fulano. E aí, então, o que aconteceu? Eu falei assim: bom, prazer em te conhecer, tudo. Tá tudo bem com você? E quando eu falei, tá tudo bem com você? Ele, pastor, ele desabou, instantaneamente. Pastor, eu estou perdido. Pastor, eu estou perdido. Pastor, no Brasil, eu ia à igreja. Lá no Brasil eu fui batizado nas águas. Lá no Brasil, pastor, eu casei. A minha esposa era uma bênção. Mas chegou um momento da vida dele que ele começou a perder aquele sentido de vida cristã, aquele sentido de ter Deus em primeiro e único lugar na sua vida. E aí o que aconteceu? Presta atenção, irmãos. Quando você sai um pouquinho, esse pouquinho já é difícil para voltar. Quando você sai mais um pouco, fica mais difícil de voltar. Quando você sai mais, cada vez que você sai mais de tudo aquilo que Deus tem para você,
mais difícil fica você voltar na dimensão e no ponto para o qual Deus te chamou. Tanto é verdade que você conversa com um monte de gente desviada. Tanto é verdade que você conversa com um monte de gente. Pastor, lá na minha terra, lá no meu tempo, pastor, eu já fiz isso, eu fiz aquilo, e assim, e Deus me usava, e eu aí. Mas hoje, pastor, tem a glória do passado, tem as lembranças, mas não consegue de volta voltar. Por quê? Porque, gente, nós vivemos num mundo, numa dimensão espiritual. Quando a Bíblia diz assim, irmãos, não deis lugar ao diabo. Uma brechinha que você deu, ele segura. Mais pouquinho já chama outro. Mais um pouco já chama outro. E daqui a pouquinho você está preso o resto da sua vida. E se não for a misericórdia de Deus. Por isso nós estamos vendo tanta gente, irmãos, é tanto engano, é tanta gente. É tantos evangelhos. A semana mesmo tivemos uma situação aqui, pertinho daqui. Famoso, milhões de seguidores. Conhecido. Os jovens seguem ele. Esteve aqui. Eu até postei isso, que achei interessante. Vocês quarta-feira receberam um monte de, né? Você que é da igreja recebeu um monte de coisa, né? Antes da reunião de oração, né? Talvez vocês não perceberam, mas eu preguei para vocês ali. Quem teve a oportunidade de abrir o WhatsApp e ver todas as artezinhas que eu mandei para você ali, eu preguei para você. Não sei se você se ligou, mas dei uma mensagem completa, começo, meio e fim para você. Eu falei assim, vamos ver como é que está o povo. E aí tem um pastor que fala assim, olha, os cristãos pagam fortunas para ir assistir um cantor ou um pregador cristão, mas não vem de graça numa reunião de oração ao Senhor, com Deus. Ui! Fala a pessoa que está do seu lado, doeu. Deveria doer. O rapaz se derramou ali, ele começou a chorar. Pastor, eu já morei lá, agora vim parar aqui, pastor, e nunca tinha experimentado drogas, e agora estou experimentando drogas, pastor. E não consigo sair disso, pastor. Ai, amigo. Ele chorou e eu comecei a chorar. Laira do meu lado começou a chorar, nós começamos a chorar. O nosso coração doeu, aquele jovem de 20 e poucos anos. Eu falei, vem aqui, vamos ajoelhar nós três, vamos ajoelhar. E nós ajoelhamos. E nós começamos os três a chorar. Mas quando nós ajoelhamos, eu senti uma coisa ruim. Quando eu botei a mão e segurei e repreendi, manifestou. Pergunta para Lara, as pernas dele ficou igual de sapo. Você já prendeu um sapo assim, ó, quando ele fica tentando escapar? E eu vi que se ele ia sair correndo, ia atravessar a porta de vidro e ia sair correndo. Depois que ele foi liberto, tudo, ele disse que não via nada, a única coisa que ele via, que ele ouvia era uma voz que falava, sai daqui correndo. E quando ele foi liberto, falei, calma, o que estava em você já foi embora. Calma, fica tranquilo. Calma. Vem, vamos tomar um café comigo, senta lá comigo, vamos lá. O mundo espiritual é mais sério do que eu e você imagina. Nós tivemos agora no Instituto Bíblico, o Adriano estava falando sobre, né, a pessoa e a obra de Cristo, e falando sobre essa questão do pecado, e essa questão da eternidade sem Deus. E como nós levamos a vida cristã muitas vezes de qualquer maneira. E nós desprezamos a nossa eternidade.
Nós ficamos mais preocupados, focamos mais em Deus, nos desejos da nossa carne aqui na terra, na satisfação dos nossos sonhos, do que na nossa preocupação com a nossa eternidade, onde nós vamos passar. Aí ele colocou até lá no slide, né, que a morte é a separação eterna de Deus. Ele explicando, eu fiquei pensando lá comigo, falei, mas será que as pessoas têm entendimento do que é isso? Será que elas conseguem falar? Ou alguém de repente pode estar pensando, mas não é tão ruim assim? Porque a gente está tão... Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, mais do que nunca, nós precisamos ser cristãos radicais. Nós precisamos trazer a cultura do reino na nossa vida. Nós vamos trazer os valores do reino na nossa vida. Nós precisamos trazer os argumentos, as ideias, os princípios do reino na nossa vida. Porque se a gente for ver lá, quando os discípulos falaram, Senhor, nos ensina a orar. E Jesus falou o quê? Então quando vocês forem orar, vocês dirão o quê? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja. Depois, venha o teu reino. Quem ora isso aqui toda hora? Você sabe que você está orando? Você sabe quais são as implicações daquilo que você está orando? Você consegue entender a magnitude, a amplitude do que é você orar ao Senhor? Senhor, venha o teu reino. Porque a Bíblia fala tanto em reino de Deus, como ela fala em reino dos céus. O reino de Deus, ou seja, a quem pertence e da onde ele vem dos céus. Eu coloquei até aqui, lá no hebraico é makult, lá no grego é basileia. Fala de domínio, fala de governo, fala de autoridade. Já lá no Antigo Testamento falava sobre o reino do Senhor. Mas quando nós falamos sobre reino de Deus, quando nós falamos assim, venha o teu reino, nós estamos falando de domínio eterno, irmãos. Domínio que não vai passar. Um reino que jamais vai ser destruído. Amém? Olha, interessante que no Novo Testamento, a expressão reino dos céus é usada somente por Mateus. Reino dos céus, só Mateus. 31 vezes. Já em relação ao reino de Deus, Mateus fala 4 vezes, Marcos fala 15 vezes, Lucas fala 32 vezes, João fala 2 vezes, Atos fala 6 vezes, em todas as cartas de Paulo fala 8 vezes, um total de 98 citações, falando sobre o que é o reino de Deus, ou sempre nos lembrando a respeito do reino dos céus. Nós temos que entender essas coisas. O que o reino de Deus não é? Alguém pode me ajudar? Pastor, o reino de Deus não é... O que o reino de Deus não é? Nós temos que ir para a Bíblia. E eu fiz esse estudo, irmãos, porque isso aqui provavelmente nós não vamos estar falando no Instituto Bíblico. Mas é um assunto muito importante das Escrituras que não pode passar batido. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, se Deus permitir a gente termina isso hoje, senão a gente termina na próxima oportunidade e depois eu vou passar para você isso no seu WhatsApp para que você tenha esse estudo. O reino de Deus não é visível. Como assim, pastor? Vamos ver o que a Bíblia diz. Lucas 17, 20 e 21 diz assim, ó. Interrogado pelos fariseus sobre quando é que viria o reino de Deus, Jesus respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo ali ou ei-lo acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então o reino de Deus não é uma coisa que você possa ver, ele não é visível às pessoas, porque quando nós falamos de reino de Deus, como eu falei, nós estamos falando de domínio, de governo. E a Bíblia diz, Jesus disse isso, disse assim, ó, porque o reino de Deus não é uma coisa que você consegue ver, porque o reino de Deus, ele se manifesta dentro de você. Aleluia!
E uma pessoa que tem o reino de Deus dentro dela, eu posso dizer que é uma pessoa que ela é bem-aventurada. É uma pessoa que normal, como todos nós somos, que passa os mais diversos problemas, situações, mas que, por causa do reino de Deus, é uma pessoa mais que vencedora. Porque o reino de Deus tem alguém que domina. E esse alguém que domina tem poder sobre a vida dessa pessoa. O reino de Deus não é do mundo. Olha o que Jesus falou. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Você lembra quando é que Jesus falou isso? Jesus estava indo ali, né? Judas Iscariotes já tinha traído a Jesus, levou a multidão ali. Jesus falou que aquela hora era a hora das trevas. Você vai ver, eu já falei isso para vocês algumas vezes, né? Eles vêm ali, cercam ali contra Jesus. Pedro, né? Sanguíneo. Pedro é sanguíneo ou colérico? Me ajude aí. Hã? Colérico ou sanguíneo, Pedro? Colérico, obrigado. Né? Pedrão chega lá e arranca da espada e corta a orelha de um cara chamado Malco. Jesus vai lá, pega a orelha do camarada, cola de novo. A Bíblia não diz, a Bíblia diz que ele cortou. Mas Jesus foi lá e toca. A treva é uma coisa tão maluca, irmãos, que as pessoas viram um milagre na frente delas e elas não conseguiram se entregar a Jesus. Falar, me perdoa. Nesse homem eu não toco. Aí Jesus então fala isso, que o meu reino não é daqui. Porque se o meu reino fosse daqui, o meu pai mandaria aí legiões de soldados celestiais, com as suas espadas de fogo embainhadas. Mas o meu reino não é daqui. Irmãos, é muito sério. Nós estávamos perdidos, mortos, pertencíamos aos rudimentos deste mundo, mortos espiritualmente, mortos eternamente, éramos zumbis espirituais, e de repente a graça de Deus nos alcança, e a Bíblia diz que Deus nos arranca deste mundo, e nos coloca junto com Ele, no reino dEle. Por isso que nós não deveríamos ficar apegados a este mundo. Porque a Bíblia diz lá em Tiago que tudo que há no mundo, a concupiscência do olho, a concupiscência da carne, a saúde da vida, vai o quê? Passar. Mas aquele que crer e obedecer no Senhor, permanecerá para todo sempre. Fala a pessoa que está ao seu lado, o pastor está falando de eternidade. O que o reino de Deus não é? O reino de Deus não é dividido. Marcos 3:24 diz assim, se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Teve um camarada lá na eternidade que achou que ele podia dividir o reino. Quem é que me ajuda? Ele achou que poderia ser como Deus, reinar a parte de Deus, acima de Deus, como diz lá. E a Bíblia diz que ele tem uma astúcia, um poder de engano tão terrível que ele arrancou um terço dos anjos do céu. Que de anjos de luz se transformaram em quê? Em anjos de trevas, em demônios. E a Bíblia diz que eles já têm o destino deles. A Bíblia diz que lá na cruz, Cristo naquela cruz, Ele colocou todo o inferno numa situação de desprezo, de vergonha e de derrota eterna. Aleluia! Você podia dar uma glória a Deus? O reino de Deus, ele é pleno. E o governo é dele. Mas a Bíblia diz mais uma coisa. O reino de Deus, olha aqui, não é palavras. Paulo escreve assim, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Irmãos, nós podemos ter um monte de conceitos, nós podemos entender sobre muitas coisas aqui, nós podemos ter até uma ortodoxia da Bíblia, nós podemos ter dogmas, nós podemos filosofar a respeito da palavra de Deus, mas se a gente vai olhar para a vida da pessoa, vai ver que ela tem uma vida derrotada.
Por quê? Porque apesar de ela ter conhecimento, ela não tem poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavra. Não é blá, blá, blá. Não é argumentação. É poder de Deus nas nossas vidas. É vida abundante. É vida plena. É vida cheia de frutos. É vida cheia do Espírito. É vida que gera glória e louvor a Deus. Posso ouvir um amém? Oh, aleluia! Mais que isso, a Bíblia diz que ela não é comida nem bebida. O reino de Deus não é comida nem bebida. Romanos 14, 17 diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Fiquei pensando, falei, por que será que Jesus disse que não é comida nem bebida? Porque as pessoas estavam lá reunidas, porque elas comiam, bebiam, elas achavam que essas coisas boas da vida, né, queriam demonstrar que seria o reino de Deus? Pode ser que sim. Mas Jesus disse, o reino de Deus não é comida e bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É prática da justiça que promove paz e traz alegria do Espírito na nossa vida. Então, quando você está cheio do reino de Deus, você é uma pessoa que está na prática da justiça, promovendo paz aonde você passa e trazendo alegria e abundância de vida na sua vida e todos aqueles que estão perto de você. Amém? Então, vamos lá. Então, aqui eu estou dizendo para você o que o reino de Deus não é. Ele não é visível, não é do mundo, não é dividido, não é um reino de palavras, não é nem comida nem bebida. Mas a Bíblia diz então que o reino de Deus é o quê? A Bíblia diz que o reino de Deus é misterioso. Mateus 13, 11 diz assim, olha, ao que respondeu Jesus, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aqueles não lhes é concedido. Marcos 4 diz assim, eles respondeu, Jesus, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. O reino de Deus aqui eu acho interessante, porque né, no meio pentecostal, qualquer coisa fala assim, pessoal, é mistério, hein? É mistério aí, tem mistério aí, tem alguma coisa de Deus aí, tem mistério, tem reino de Deus aí. Irmãos, não é aqui, não é na lógica humana, não é na filosofia humana, não é aquilo que de repente o camarada falou, você pegou um chavão e agora, né? E eu vejo interessante como tem essas coisas, né? Como o mundo vai passando, essa questão dos chavões, né? Então, no meu tempo, quem dirigia um banco era gerente de banco, né? Depois mudou o termo, depois virou gestor de banco. Agora já nem sei qual que é o termo, quer dizer, nem gerente mais tem, agora é tudo, né, automático. Então cada hora parece, não, agora tudo é resiliência, né? Quem viu isso? Qualquer coisa é resiliência, resiliência. Né? Cada hora tem algumas coisas assim, sabe? Mas não é aqui, porque por mais que você argumente, você não consegue trazer o poder do reino na sua vida. Por mais que você fale de palavras, mas não tem jeito. Olha, Jesus chega a Nicodemos e fala assim, Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Ele fala, Ela fala assim, eu vos digo que vos importa nascer de novo. Você é mestre em Israel, não sabe essas coisas? Se eu estou... Olha o que Jesus está falando. Jesus está falando assim, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Aí chega assim, Nicodemos, eu estou falando para você de coisas terrenas. E quando eu te falo então das coisas celestiais? Muita gente nem entende o que é isso, nascer da água e do Espírito. E Jesus está falando, isso é terreno. Tem a ver nessa dimensão daqui. Quando eu começar a te falar então das maravilhas do que é o reino dos céus. O reino eterno que está nos preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Por isso que você vai ver Paulo, né, dizendo que ele foi arrebatado, sem carne, fora da carne, não sabe, até o terceiro céu, até o paraíso, e que viu coisas que são inefáveis.
Em outras palavras, não existem palavras no vocabulário humano para tentar explicar, expressar, mostrar o que é o céu, o que é o reino do céu. Amém, pessoal? Então vamos lá. O reino de Deus é misterioso, ele é libertador. Olha que Lucas 11 diz: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. O reino de Deus, ele vem com poder. Jesus veio para proclamar o evangelho, para ensinar as escrituras, para curar os enfermos e para expulsar os demônios. E ele está dizendo assim, olha, quando ele fala assim, não é palavra, mas é poder, não é comida nem bebida, mas paz, alegria, justiça do Espírito Santo. E se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, logo é chegado o reino de Deus, ou seja, o domínio dos céus sobre a vida daquela pessoa. O valente que está ali segurando, as correntes que estão pegando ali, elas precisam ser quebradas. O jugo tem que ser despedaçado. Os grilhões têm que cair por terra. O mal que te segura tem que sair correndo. Porque o reino de Deus está vindo sobre a sua vida. O reino dos céus está entrando na sua casa. E aonde Deus está, o mal tem que sair. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir a Jesus? O reino de Deus é um novo tempo. Olha que Lucas diz, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. Tremendo isso, que Jesus veio para inaugurar um novo tempo. Lembra quando ele ressuscitou? O que ele falou? Ele falou assim, toda a autoridade, aonde? Quem me lembra? Nos céus e na terra estão nas minhas mãos. Olha que lindo, lá em Apocalipse, ele chega lá dizendo, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, eu sou o rei dos reis, senhor dos senhores. Eis que seguro na minha mão a chave da morte e a chave do inferno. Oh, aleluia, ele é Senhor absoluto, ele é Rei absoluto, único, eterno, sempre foi, sempre será. Ele era, ele é e sempre será, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é o Deus onipotente, onipresente, ciente. E onisciente, o Deus que tudo sabe, tudo pode, tudo vê. O Deus que disse, agindo eu. Aleluia. Glória a Deus. Ele veio. Nós estamos falando hoje sobre, o Adriano falando sobre a questão de escravidão. Onde o reino de Deus entra, irmãos, se torna um novo tempo na vida das pessoas. As correntes do pecado são quebradas. Porque o pecado gera maldição. O pecado gera só coisa ruim. O pecado gera doenças e mortes. A Bíblia fala sobre espíritos de enfermidade. Eu já falei para você algumas vezes, para você que não sabe. Eu perdi meu pai com 16 anos. Meu pai foi um cara muito trabalhador. Muito respeitador. Vem de um tempo que é engraçado. A mãe contava, tipo assim, quando o pai começou a namorar a mãe, eles iam passear ali na Avenida Paulista. A Avenida Paulista, é uma das avenidas principais de São Paulo. Bem, tipo assim, você quer namorar alguém, leva ela na Avenida Paulista. Aí o pai levando a mãe, os dois passeando, o pai falou assim para a mãe, Sofia, eu vou pegar na tua mão. E a mãe falou assim, se você pegar eu grito. Você percebe como as coisas mudaram? E o pai casou, 2 irmãos. Beth não lembra muito do pai. O Adriano nem tem memória do pai. E eu não sei, irmãos, quem fez, o que fez, como fez, contra quem ou o que fizeram. Mas a família, por parte do meu pai, isso já é muito claro há muitos anos na minha vida. Porque foi uma das clarezas que Deus me deu assim que Jesus me converteu. É que pela história da família do meu pai, a maioria, todos eles,
tem uma história muito triste, de desgraça. Eu não quero falar e citar aqui, porque nós estamos pela internet, eu não quero expor nada. Mas isso vem vindo de geração a geração. E Deus me deu esse entendimento quando eu recebi a Cristo no meu coração. E eu entendi que o sangue de Jesus me lavou, me limpou e quebrou na minha vida toda aquela maldição hereditária que estava vindo. Eu fiquei desesperado, porque aí o reino de Deus entrou na minha vida. E o reino de Deus entrando, a sua vida é transformada, é um novo tempo. Oh, aleluia, glória a Deus. Aí eu saí correndo para começar a evangelizar, a falar de Jesus para minha mãe e para meus irmãos. Porque quando vinha de mim já tem que correr. Mas aí nessa linha de maldição hereditária, ainda vinha minha família. A minha mãe, porque tinha aliança com meu pai, de casamento. Era um só. E os meus irmãos foram fruto disso. Quando minha mãe recebeu a Cristo, quebrou isso na vida dela. Quando meu irmão recebeu Jesus, acabou isso na vida dele. Quando minha irmã recebeu a Cristo, acabou isso na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, é um novo tempo de Deus. Para você entender como o reino de Deus, ele é fortíssimo. O reino de Deus é igualdade. Olha que coisa linda. Jesus disse, em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher no planeta Terra, olha aqui, ó, ninguém foi maior do que João Batista. A maior pessoa que já passou por esta terra, por esse planeta, depois de Jesus, foi João Batista. Por quê? Porque o próprio Cristo deu testemunho dele. Olha que ele fala assim, ó. Porque nascido de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas eu vos digo que o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, no reino dos céus, irmãos, só tem um lugar para o rei. O resto é tudo igual. Ninguém vai participar do reino dos céus porque fez alguma coisa, porque se doou um pouco mais, porque fez uma grande obra. Nós vamos estar lá porque alguém fez uma obra gloriosa e única e redentora. Cristo Jesus por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Mais do que isso, a Bíblia diz que o reino de Deus ele é eterno. Ele diz assim, olha, pois desta maneira que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, irmãos, eu preciso falar com vocês uma coisa. Eu, como pastor, muitas vezes me preocupo. Porque, como eu falei, não tem como a gente não ver ou não estar participando de tudo aquilo que está acontecendo na nossa geração. Nós estamos inseridos nela. Mas nós precisamos cada dia mais escolher. O cristianismo, ele é radical. Por isso você vai ver muitos teólogos, muitos apologetas falando uma coisa. Que quanto mais chegar no final dos tempos, mais vai haver a separação daquele que serve, daquele que não serve. Do joio e do trigo. Em que sentido? Porque a perseguição, ela vai apertar para o povo de Deus. Não pense que aquilo que você vê lá na África, que você entra no site Portas Abertas, onde tem lá a igreja perseguida, que você não está na Coreia do Norte, você não está no Afeganistão, né? Até Moçambique agora está na lista, você não fala entre os 10, 15 de lugares, piores lugares de perseguição para o cristão. Uma hora vai cair aqui, ou então não está na Bíblia. Vai vir por toda a terra, não tem jeito. Então, se a gente não estiver preparado hoje, como é que a gente vai se preparar na frente? Por quê? Porque é tanta coisa que nós temos, é tanta Netflix na cabeça, é tantos joguinhos, é tanta coisa aqui desta terra, é tanto entretenimento para nos entreter, para nos cegar, para nós não percebermos as coisas que estão acontecendo. Para nos engolir e para nós não vermos que o reino de Deus é escatológico.
Lucas 21 diz assim: assim também, quando virdes acontecerem estas coisas. Eu não consigo vir porque é tanta coisa que está me... Tanta coisa. São tantas preocupações deste mundo. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Jesus está voltando com o seu reino. E Ele vai implantar esse reino sobre toda a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Antes disso, essa terra vai ser julgada. Antes disso, toda a criação, todo esse planeta vai passar pelo juízo de Deus. Está lá, vai ler Apocalipse. Lucas 22, assim, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Apocalipse 12:10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo. Por quê? Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo. Nós temos um camarada que está o tempo inteiro lá com a gente, ele só filmando e anotando tudo. Para chegar diante do Pai e falar assim: ah lá, isso que é teu, ah lá, ah lá, ah lá. Só nos acusando. Satanás é o acusador. A Bíblia diz que já está derrotado em nome de Jesus. Irmãos, o reino de Deus já começou. Jesus disse: porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Olha, Marcos 9:1 diz assim: diz-lhes ainda, em verdade vos afirmo que daqueles que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passaram pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Quando é que chegou com poder o reino de Deus? Quem é que me ajuda? Quando Jesus o quê? Morreu e ressuscitou, quando ressuscitou. Amém? O reino de Deus está perto de nós. Olha, Mateus 10:7 diz assim: à medida que vocês seguirem, pregai que está próximo o reino dos céus. Vendo Jesus, que havia um homem lá, né, e perguntou a Jesus, né, sobre a questão dos reinos, sobre o reino de Deus, né, falou: olha, eu sei que, Senhor, que nosso Deus é o único para ser adorado, que não há outro Deus além dele, que todas as coisas estão debaixo do seu domínio, né? E Jesus disse que ele olhou para ele e falou assim: olha, vendo Jesus que lhe havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Isso me dá um pouco de temor, porque ele falou sobre o respeito de um jovem que ele conhecia o caminho, ele sabia o que fazer, ele sabia para onde ir. Em outras palavras, ele sabia como escolher o certo e o errado, o caminho da bênção e da maldição, o caminho da vida e o caminho da perdição. Jesus falou assim: você não está longe do reino. Quem é que andou perto do reino que você sabe que não entrou no reino? Me ajuda aí. Quem falou? Judas Iscariotes. Está perto não é estar dentro. Diga a pessoa que está ao seu lado: está perto não é estar dentro. Olha, o reino de Deus já está aberto. Mateus 16 diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus. Irmãos, isso tem uma força. Tem muita gente que usa de uma maneira errada. Tem muita gente que interpreta isso errado, né? Que liga e desliga. Eu ligo e desligo tudo. Mas olha que coisa séria que Jesus está nos dizendo aqui. Ele dizer: quando dois de nós concordarmos sobre alguma coisa aqui, o poder da oração e da unidade. A gente liga e desliga primeiro aonde? Aonde? Na terra. E isso acontece na dimensão espiritual. Irmãos, como nós não podemos mais, em nome de Jesus, levar nossa vida cristã de qualquer jeito. Por quê? Porque nós estamos atraindo só coisa. Eu estava pensando outro dia que a Bíblia diz: olha, maldito todo aquele que faz a obra de Deus relaxadamente.
A gente faz a obra de Deus de qualquer maneira. A gente entra numa reunião de culto de qualquer maneira. A gente fica numa reunião de culto de qualquer maneira. A gente chega na igreja com um estado espiritual de frieza. A gente sabe, irreverente, ou de qualquer jeito, ou por obrigação, ou assim. Se a gente não entrou aqui hoje vindo para adorar a Deus no primeiro amor, ele não recebe. Sim, não. That's it, that's all. Nós precisamos entender essas coisas. Então, Moel, mas aqui eu tenho que fazer o quê? Eu preciso sondar meu coração. A Bíblia diz, examine só para si mesmo. Sonda o seu coração. Senhor, eu estou só o pó, estou difícil. O coração hoje está com uma pedra. Quebra, Senhor. Fala, Senhor. Muda minha vida, Jesus. Senhor, eu não estou aqui, mas, meu Deus, minha mente está lá no futebol. Quem será que está ganhando aquela final? Senhor, pelo amor do teu nome, tem misericórdia. Senhor, fala comigo, muda minha vida, muda meu coração, tira toda a cegueira, dá no teu colírio. Deus, pelo amor de Deus, faz alguma coisa por amor de ti mesmo, mas que a minha vida ela seja para glória e louvor do teu nome. Aleluia, amém? Quem não vai entrar no reino dos Deus? Segura aí. Nossa, Deus, tem muita coisa que hoje não vai dar. Vou terminar aqui. Quem não vai entrar no reino de Deus? Quem é que não vai entrar no reino dos céus? Existem algumas práticas que estão na Bíblia que impedem a entrada de alguém no reino de Deus. Quem me ajuda? Me diga uma situação que você acredita que pode haver na vida de alguém que ela vai impedir essa pessoa de entrar no reino de Deus. Reino de Deus está falando de eternidade. Vamos lá então, olha lá. Quem não vai entrar no reino de Deus? Aquele que anda na vida pecaminosa, pecado. 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus. Está falando, os injustos não vão para o céu, não vão participar do reino dos céus, esse reino eterno, supremo, sublime, glorioso, que vai além do nosso entendimento. Vocês não sabem que os injustos não herdarão de Deus? Vocês não se enganem, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Você pode estar aqui na igreja, você pode fazer parte de alguma igreja qualquer, mas se na sua vida existe uma prática dessa, que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Às vezes a gente fala assim, pastor, eu estou preso nisso, mas a gente se acomoda naquela prisão. Pastor, Deus me conhece, Ele me ama, Ele sabe como é que eu sou. Deus é santo e Deus zela pela sua palavra. Uma coisa, por exemplo, a questão do perdão. Eu sempre falo a questão do perdão. Uma coisa é quando alguém te feriu, te fez uma coisa terrível na sua vida, terrível. E você sabe que você precisa perdoar, mas você luta. Senhor, eu quero perdoar, mas eu não consigo. Me ajuda. Você está me ouvindo bem? Tá? Eu estou sem retorno, né? Outra coisa é que eu falo assim, pastor, eu não perdoo. Acabou. Sem chance. Eu não perdoo e acabou. Aí já era. Aí ficou complicado para a tua vida. Alguém falou que você, quando não perdoa, é como você tomar o veneno e esperar que o outro morra. Já viu isso? Então veja, irmãos. Olha lá. Gálatas diz assim, sobre as obras, os frutos do Espírito e as obras da nossa carne. Da nossa não, né? Daqueles que... Inveja, bebedice. Assim, quando fala de bebedice, é qualquer tipo de vício. Você tem algum vício na sua vida? A Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Eu não me deixarei me levar por nenhuma delas. Em outras palavras, quem é que está reinando aí? Quem é que está dominando aí? Quem é que tem autoridade nessa área da sua vida? É reino de Deus? Se existe alguma fraqueza, se existe algum vício, se existe alguma
Eu estava vendo um pastor falando que hoje, ele estava pregando lá numa audiência muito grande, de muita gente, sei lá, tinha umas 1000 pessoas, e ele falou assim: olha, na minha experiência de mais de 25 anos pastoral nessa área de aconselhamento, eu posso dizer para você que 60% a 70% dos homens que estão aqui estão presos à pornografia. Ele falou desse jeito lá. E todos nós temos que tomar cuidado, porque Satanás sabe que a fraqueza de todo homem é os olhos, são os olhos. Aí você vai ver comidinha de bebê. Mas quem é que está oferecendo comida de bebê? É uma moça quase pelada. Não é assim? A indústria do marketing sabe isso. Então, irmãos, nós precisamos vigiar. É em tudo. Às vezes a pessoa fala: pastor, mas eu não bebo. Mas a gente faz coisas que a gente não consegue parar. A gente não tem o domínio. Aquilo tem mais força que a gente. Em outras palavras, aquilo está reinando na tua vida. E não sobe. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui, ó: invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já no passado vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas professam ou praticam. Olha lá em Efésios, ó, falou em Coríntios, Paulo falou em Coríntios, depois ele fala em Gálatas e agora ele fala em Efésios. Sabei, pois, isto: nenhum homem, nenhum incontinente, ou alguém que não consegue se conter, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. Irmãos, eu estava falando com alguém, estava falando com um pastor lá no Brasil, um dos meus pais na fé. Falei: pastor, olha, quantas pessoas eu vi passar da outra igreja que eu vi, que chegavam depois da reunião, né, vinha: pastor, senhora, por mim, meu nome é fulano de tal, eu sou missionário no Brasil, ou sou missionária aqui, tal, e Deus me mandou vir para cá para servir o Senhor. Começa a vir na reunião de culto, daqui a pouco a pessoa desaparece. Passa 3, 4, 5 meses. Rapaz, você sumiu. Eu falei: pastor, pedi para Deus me deu um trabalho para trabalhar à noite, agora estou ganhando dinheiro. Eu falei: não foi Deus que te deu, você está maluco? Eu falei: ué, Deus nunca vai te dar um trabalho que vai te tirar do convívio da igreja. Você falou para mim que teu chamado é com Deus, Deus separou para você trabalhar com vidas, com almas, com eternidade. Aí não é só isso, aí vem outro. Eu falei: pastor, pastor, não estou vindo na igreja, já faz tanto tempo, tal. Mas pastor, te comprei um sítio, comprei uma fazenda, comprei um apartamento, comprei isso, comprei aquilo, tô abonado, Deus está na minha vida. Oh, Deus é comigo, aleluia, glória a Deus. Conheço gente assim. Conheço gente que chorava para mim, chorava. Tinha tanta vontade de orar para as pessoas, ver as pessoas sendo curadas, que Deus chamou ele para evangelista. Não está aqui na Inglaterra. Você de repente começar: quem será? Está milionário. Está usufruindo tudo que essa vida pode dar. Mas quando eu vou no Facebook, eu falo: meu Deus. Porque a Bíblia tem aqueles que já receberam a sua recompensa aqui na terra. Ó. Mano, eu estou pregando evangelho. Você que está em casa, em nome de Jesus, eu estou pregando Bíblia. Quem não vai entrar no reino de Deus? Aqueles que andam em carnalidade. 1 Coríntios 15 diz assim: isso afirma, irmãos, que carne e sangue não pode dar o reino de Deus, nem corrupção herdar em corrupção. Não tem jeito. Se a gente anda na carnalidade, se a gente anda na vida em iniquidade, se você, uma coisa é você, né, nós estamos falando sobre isso, né, o Adriano também falou sobre isso, sobre pecado. O pessoal hoje brinca com o pecado como se fosse uma coisa normal. Perdão. Isso é muito sério, irmãos. O pecado deveria ser um desvio na vida do cristão. E voltar correndo, cheio de dor e de aflição, falar: Jesus, me perdoa, e voltar correndo. E o povo está brincando com o pecado. Aí então você já caiu ontem, aí você já caiu hoje, aí você já começa a não ter mais percepção, o Espírito Santo já não começa, já não fala mais, quer dizer, ele fala, mas você já não ouve mais, há uma separação, agora tem uma muralha. E aí de pecado virou uma vida de iniquidade. Aquilo virou um hábito vicioso na sua vida. E a gente anda naquela carnalidade.
Quem não vai entrar no reino de Deus? A Bíblia diz que vai ser difícil para os ricos. Por quê? Porque Jesus diz assim, olha. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão difícil vai entrar no reino de Deus aqueles que têm riqueza. Quem lembra que passagem é essa? Passagem do jovem rico. O jovem chega lá e fica assim: bom, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Você sabe os mandamentos? Fala assim: eu sei, citou um monte. Falou: uma coisa te falta. Vai, vende todos os teus bens. Presta atenção, ó. A gente lê, mas a gente não pensa. A gente lê, mas a gente não para pensar. Assim, vai, vende tudo e você vai ter um tesouro eterno. Eu prefiro ficar com a minha propriedade aqui, aonde está o teu tesouro, está o teu coração, e fazer minha vida aqui, e ter o perigo de ouvir Jesus falar assim, igual aquele rico que tinha celeiros, desmanchou, fez maiores, e falou: agora posso ficar o resto da minha vida curtindo. E Jesus fala assim: louco, esta noite pedirão a tua alma. Chegou o momento de você ir para a eternidade. O que você tem preparado? Quem está comigo? Então, irmãos, a Bíblia diz que aquele jovem falou assim, aí Jesus falou assim: vende tudo, tem um tesouro, e vem me seguir. Pensei, se esse rapaz tivesse seguido Jesus, talvez era um dos 12 ali. Talvez seria o 13º apóstolo, não sei. Um evangelista de Jesus. A Bíblia diz que Jesus o amou, vai lá no texto lá. A Bíblia diz que olhando para Jesus o amou. Jesus o amou. A Bíblia diz que quando Jesus falou assim: vai, vende tudo, que você vai ter um tesouro no céu eterno. Você vai ser um homem rico no céu. É isso que Jesus falou. No céu você vai ser um homem que você vai ser conhecido. Você vai ser rico no céu. Porque você abriu mão de tudo aqui e eu vou por amor. Por isso a Bíblia diz: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que resolver no seu coração perder a sua vida aqui na terra, por amor a mim e ao evangelho, ganhá-la. É a palavra de Deus, Jesus falando isso para nós todo momento. Tudo. E aí a Bíblia diz que ele saiu triste. Quando ele saiu triste, Jesus falou assim: quão difícil é um homem rico entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Às vezes tem alguns estudiosos que falam sobre a questão do buraco de agulha. Uns falam que o buraco de agulha, na verdade, não é o buraco de agulha. Uns falam que o buraco de agulha é quando você vai lá na muralha, ali nos muros de Jerusalém, tem umas janelinhas, sabe aquele filme de castelo, onde os guardas ficavam olhando na janelinha assim, ó, né, para ver se os inimigos iam vindo lá embaixo, e lá daquele janelinha. Eu falei, gente, sendo uma agulhinha de costura, ou sendo uma janelinha ali, como é que o camelo vai passar? Por que eu vou ficar discutindo? O camelo não passa nem lá nem aqui. A Bíblia está dizendo o quê? Que é quase impossível um rico entrar no reino dos céus. Não sou eu que digo, irmãos, é a palavra. Porque a Bíblia é: onde está o teu tesouro, estará ali o teu coração. Quem não vai entrar no reino de Deus? Mais 3 nós vamos parar aqui hoje. Aqueles que vivem em desobediência. Mateus 7:21 diz assim, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Você tem o conhecimento pleno de qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você tem andado nessa revelação? Você tem caminhado nisso? Dá tempo de eu acertar. Dá tempo de acertar. Dá tempo de a gente correr. Dá tempo de a gente perguntar: Deus, qual é o propósito do Senhor para a minha vida? Deus, qual é a missão para a qual o Senhor me trouxe aqui nessa vida? Senhor, como é que o Senhor quer que eu te glorifique na minha vida aqui na terra? Porque a Bíblia diz que nós somos criados para a glória de Deus. Amém? Quem não vai entrar no reino de Deus? Aqueles que olham para trás. Lucas 9:62. Abra sua Bíblia aí. Lucas 9, vamos lá. Vamos entender isso aqui. Só mais um verso e a gente acabou.
A partir do verso 57 diz assim, ó, Jesus põe à prova aqueles que queriam seguir. O Adriano falou hoje que a Bíblia diz que a porta para entrar no céu é o quê? Mas não é só a porta, porque para você chegar na porta tem um caminho. E a Bíblia diz que o caminho é apertado. Então não é só a porta que entra para o reino, ela é estreita. Para você chegar na porta tem um caminho. E a Bíblia diz que o caminho é apertado. Olha lá, verso 57. Indo eles, os discípulos, caminho afora, alguém lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, para onde quer que o Senhor for. Jesus respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, você está disposto a abrir mão da sua vida, de tudo? Você está disposto a parar o projeto que você tem de construção? Do diploma que você quer tirar? Do negócio que quer abrir? Estou dando exemplo só. Porque você tem que adequar tudo isso na sua vida de acordo com aquilo que é a vontade principal de Deus para você. De repente Deus quer que Ele seja glorificado através de um negócio que Deus quer te dar. Ali Deus vai te usar para abençoar a vida de pessoas. Ali vai ser uma agência missionária. Amém? Não é porque a Laira está aqui, mas a Laira, ela usa do consultório dela, de dentista, para evangelizar. Quantas vezes já falou que ela pede hora, a recepção fica doida lá, porque ela começa e a pessoa não pode nem abrir a boca e falar nada, e ela vai me falando de Jesus para a pessoa, né? E muitas vezes as pessoas saem de lá, tocadas no coração. Saem de lá com uma semente. Sai com o dente restaurado e sai com uma palavra na alma dela. Amém? Olha, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você está disposto? Se Deus te falar agora, estou precisando de um casal para montar uma base missionária lá em Muanza, lá em Moçambique, para nós cuidarmos dessas 150 crianças e dali formar famílias cristãs no meio daquela selva. Está disposto? Eu sigo Jesus. Eu falo, então tá, vem aqui, deixa eu falar. Então, Jesus tem para vocês. Mas não era isso que eu me queria dizer, né, Senhor? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro, Senhor, sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro, está dizendo aqui, está a questão da urgência. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir lá do meu pai, da minha família, da minha casa. Jesus replicou, ninguém que tendo põe a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Está dizendo para aqui, quantas vezes Deus nos chama e quantas vezes nós damos desculpas. Quantas vezes nós sabemos o chamado de Deus para nossas vidas e nós procrastinamos. O problema não é isso, o problema é que existe uma consequência aqui, em termos de reino dos céus. Quem está comigo? Porque está dizendo aqui, olha, aquele que olha para trás não é apto para entrar no reino de Deus. Amém? Por último, quem não vai entrar no reino de Deus? Os descrentes. João 3,5 respondeu Jesus, em verdade, eu te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Em outras palavras, tem que nascer de novo, tem que nascer do Espírito de Deus, tem que ser gerado através da palavra que transforma o pecador no santo de Deus, que liberta o pecador da ira de Deus sobre a vida dele. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. O evangelho é tão radical, o cristianismo é tão radical, que a Bíblia diz o quê? Por mais boa que a pessoa seja, por mais trabalhadora, por mais que ela tenha uma boa índole, se ela não nascer de Deus, não pode ter vida eterna no reino dos céus.
Aí você entende todas as vezes que nós subimos nesse púlpito e nós falamos assim: vai evangelizar a tua casa. Vai orar pela tua mãe, vai orar pelo teu pai, vai orar pelos teus irmãos, vai falar com o teu cônjuge, faz uma campanha de jejum, faz uma campanha de oração, pede para Deus estratégia, pede revelação, vai lá, sacode, alerta, fala, chacoalha e clama ao Senhor, tira toda a cegueira, Senhor. Porque se nós não estivermos no reino de Deus, no reino do céu, nós vamos para onde, irmãos? Que o Senhor te abençoe. Que essa palavra fale poderosamente ao seu coração. Se o Senhor permitir, semana que vem nós vamos falar assim, para quem é o reino de Deus, o que é preciso para entrar no reino de Deus e o que devemos fazer quanto ao reino de Deus. E eu vou te dar isso aqui para você depois, para você fazer uma apostilinha e guardar esse estudo o resto da vida para você. E as pessoas que passarem para a sua vida, você vai fazer, você sabe o que quer dizer? Quando você ora lá, Senhor, vem o teu reino, vem aqui, vamos lá. Vamos ficar em pé? Passei do horário, bastante. Mas não tinha como parar, irmãos. Feche teus olhos. É aquilo que eu sempre falo, eu só posso parar aqui. Eu sou igual a você. Eu também preciso cuidar da minha vida. Eu também preciso cuidar dos meus filhos, da minha casa, da minha esposa. Eu também preciso cuidar em oração para a vida dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, dos meus cunhados, da avó dos meninos. Eu também preciso cuidar da minha vida, mas eu só posso chegar até aqui, irmãos. É apresentar o evangelho para vocês. Lembra, está perto, não está dentro. Aquele jovem escolheu, as escolhas nós fazemos todos os dias, a todo momento, de todas as maneiras. Você precisa escolher. Quando você orar a partir dessa noite, Senhor, venha o teu reino, venha o teu domínio, venha o teu governo. Senhor, que não seja do meu jeito, mas do jeito do Senhor. Senhor, eu estou abrindo mão do governo da minha vida. Eu não vou abrindo mão de eu mesmo estar reinando sobre a minha vida. Que a partir de hoje o Senhor venha reinar de maneira absoluta. Que o Senhor venha quebrar tudo aquilo que precisa ser quebrado. Que o Senhor venha mexer em tudo que precisa ser mexido. E que o Senhor venha construir tudo aquilo que precisa ser construído. A fim de que o seu reino se manifeste na minha vida. Através do teu reino se manifeste através da minha vida. E que em todas as coisas o Senhor seja glorificado. Feche os olhos. Vamos orar. Eu quero te dar um minutinho para você orar ao Senhor. Você que está em casa, feche seus olhos. Estou torcendo de coração para que o Espírito Santo esteja falando com você. De uma maneira tão amorosa e carinhosa, mas de uma maneira tão séria e profunda também. Fale com o Senhor. Fale com o Espírito Santo. Fale com o Senhor. Para que o reino de Deus entre na sua vida, na sua casa, talvez você precise abrir mão de algumas coisas. Talvez você precise começar a fazer uma limpeza lá dentro de casa. Talvez você precise começar a mudar alguns hábitos. Talvez você precise parar com aquilo que está reinando. Falei da Netflix, falei dos joguinhos, falei do social media. Será que isso não tem sido o reino na sua vida? Será que isso não está sendo a autoridade sobre a sua vida? O governo sobre a sua vida hoje? E o tempo vai embora, e a saúde vai embora, e o tempo passou e o tempo não volta mais. E vamos ficando anestesiados, vamos ficando paralisados. Ou corremos o tempo inteiro, o tempo todo, um monte de coisa. Um monte de coisa no coração. Ora ao Senhor. Você que está em casa, ora ao Senhor.
O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aí com você. Quero te dar um minuto. Examine-se, reflita, se posicione e fale ao Senhor o que vai ser a nova prática de vida agora, que vai fazer com que o reino de Deus se manifeste na sua vida, na sua casa. O domínio, o governo dele. Aleluia. Há um mover de graça nesse lugar. Há uma brisa dos céus aqui nessa noite. Há um mover do Espírito Santo descendo sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus quer trazer cura nessa noite. Porque onde o reino de Deus entra, cura se manifesta. Deus quer trazer libertação aqui nessa noite, plena, total. Porque onde o reino de Deus entra, há libertação. Correntes, como eu falei, são quebradas, grilhões despedaçados. Toda escravidão vai embora. Todo reino que não é o reino de Deus, todo domínio na sua vida é quebrado, é jogado por terra. E reino de Deus não é palavra, é poder. Não é comida e bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor, opera. Levanta sua mão, meu irmão, minha irmã. Começa a orar ao Senhor bem alto aí. Começa a pedir: Senhor, venha o teu reino. Começa a pedir bem forte, bem forte. Você que está em casa, começa a orar com fé, com força, com autoridade. Senhor, Senhor, venha o teu reino. Senhor, venha o teu governo. Senhor, venha o teu domínio. Senhor, sobre essa área da minha vida. Vai colocando essas áreas agora. Vai colocando diante do Senhor. Bem detalhado. Vai colocando tudo aquilo que você sabe que tem impedido. Vai orando ao Senhor. Você que está em casa. Você que está em casa. Você que está em casa. Vai orando. Vai orando. Vai pedindo ao Senhor para que o reino dele venha, se manifeste. Vai operando o Espírito Santo. Oh, aleluia. Vai orando, meu irmão, vai orando, minha irmã. Vai pedindo que o Espírito Santo te visite. Oh, vai pedindo que a unção de Deus se mova na sua vida. Vai pedindo que o Senhor venha te libertar, te curar. Que o Senhor venha fazer com que o reino dele se manifeste, seu domínio e governo. Sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vem, Senhor, vai orando, meu irmão, minha irmã. Vai orando, meu irmão, minha irmã. Vai orando, meu irmão, minha irmã. Força, força. Em nome de Jesus. Eu quero repreender todo espírito de opressão. Todo espírito que intenta contra o povo de Deus aqui nesta casa. Contra as pessoas que estão agora pela internet. Nós amarramos toda a força contrária. Nós quebramos a autoridade e o poder de todo espírito maligno, de tudo aquilo que trava e amarra a sua vida agora. Em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre a sua vida agora a entrada e o poder do reino de Deus, o reino do céu sobre a sua vida. Oh, Espírito de Deus, vai operando, Senhor, o poder do reino, Senhor, o poder do reino. Vai orando, meu irmão, vai orando, minha irmã. Força, força. Vai orando com força. Rasga esse coração. Você que está em casa, rasga esse coração. Despedaça isso aí agora. Vai tirando tudo aquilo, Senhor, que segura o teu povo. Vai tirando, Senhor, tudo aquilo que segura o teu povo, Senhor. Vai tirando tudo aquilo que segura o teu povo, Senhor. Oh, aleluia. Vai orando. Que haja um mover de adoração, de louvor aqui. De intercessão, de oração, de clamor. Aí em casa, vai orando, meu irmão, vai orando, minha irmã. Força, força em Jesus. O Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está aí com você na sua casa. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor. Aleluia. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. Vem, Senhor, vem, Senhor.
Arababassuri, andarabassuri. Vai operando, Senhor, vai operando. Vai operando, Senhor, Senhor. Ora, meu irmão, ora, minha irmã. Sinta uma batalha espiritual, uma resistência espiritual. Ora, 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 porque é uma resistência espiritual. Ora, 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 ora. Ora, vai orando, vai orando. Todo mal tem que sair da tua vida, todo mal tem que sair. O reino de Deus, Senhor, se houver arrependimento aí, o reino de Deus vai entrar agora. Se houver confissão, o reino de Deus vai entrar aí agora. Oh, se houver humilhação, o reino de Deus vai entrar aí agora. Se houver entrega, o reino de Deus vai entrar aí agora. Vai entrando, Senhor, vai entrando, Senhor, vai entrando, Senhor, vai entrando, Senhor. Aleluia. Oh, isso. Você que está aqui na frente, você que está aí atrás, pegue na mão de 2, 3 pessoas aí. Nós vamos levantar um clamor diante do Senhor aí. Você que esteve conosco aí pela internet até agora, eu quero abençoar a sua vida. Nós vamos estar agora aqui junto orando aqui. Que Deus te abençoe. Que o reino de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Fica firme, fique forte. Quebrante seu coração. Arrependa, confessa. Peça que o Senhor se manifeste com todo o seu domínio e governo. E que você seja uma bênção na mão de Deus. Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Tchau. Ora, meu irmão, ora, minha irmã.